Fim dos tempos, ditados por Jesus a Maria Valtorta, dia 23 de julho de 1943, a queda de muitos sacerdotes. Jesus disse: quando chegar a hora, muitas estrelas serão esmagadas pelas bobinas de Lúcifer, que para vencer precisa diminuir as luzes das almas. Isso pode acontecer porque não só os leigos, mas também os eclesiásticos perderam e perdem cada vez mais aquela firmeza de fé, caridade, força, pureza, desapego das seduções do mundo, necessários para permanecer na órbita da luz de Deus. Quem são as estrelas de que estou falando? Eles são o que define sal da terra e luz do mundo, meus ministros, sacerdotes. O estudo da malícia aguda de Satanás é extinguir, sobrepujando-os, esses luminares que são luzes refletindo minha luz para as multidões. Se com tanta luz que a igreja sacerdotal ainda emana, as almas afundam cada vez mais nas trevas, é intuitivo que a escuridão esmagará as multidões, quando muitas estrelas se apagarem no meu céu. Satanás sabe disso e semeia suas sementes para preparar a fraqueza do sacerdócio, a fim de poder sobrepujá-lo facilmente em pecados, não tanto de sentido, quanto também de pensamentos. No caos mental será fácil para ele causar o caos espiritual. No caos espiritual, os fracos diante das torrentes das perseguições cometerão pecado da covardia, negando a fé. A igreja não morrerá, porque eu estarei com ela. Mas ela experimentará horas de escuridão e horror, semelhantes às da minha paixão, multiplicadas ao longo do tempo, porque é assim que deve ser. Deve ser que a igreja sofre tanto quanto seu Criador sofreu. Uau! Antes de morrer para ressuscitar em forma eterna. Deve ser que a igreja sofra muito mais, porque a igreja não é, em seus membros, perfeita como seu Criador. E se eu sofro por horas, ela deve sofrer por semanas e semanas de horas. Como ela surgiu perseguida e nutrida pelo poder sobrenatural nos primeiros dias em seus melhores filhos, assim também será quando chegar os últimos tempos em que subsistirá e resistirá à maré satânica e às batalhas do anticristo com seus melhores filhos. Seleção dolorosa, mas justa. É lógico que em um mundo em que tantas luzes espirituais estarão mortas, o reinado curto, mas tremendo, deve ser claramente estabelecido do anticristo, gerado por Satanás, assim como Cristo foi gerado pelo Pai. Cristo, filho do Pai, gerado pelo amor com pureza. Anticristo, filho de Satanás, gerado pelo ódio com tripla impureza. Como azeitonas entre as mós do moinho, os filhos de Cristo serão perseguidos, espremidos, esmagados pela besta voraz. Mas não seja engolido, pois o sangue não permitirá que eles sejam corrompidos em espírito. Como os primeiros, os segundos serão cortados como punhados de orelhas em extrema perseguição, e a terra beberá seu sangue. Mas bem-aventurados para sempre, por sua perseverança, são aqueles que morrem fiéis ao Senhor. Ele me dissera que para entender João, era preciso ler suas epístolas e o Apocalipse. Então, é a Valtorta que está falando. Mas a parte dos fins dos tempos, né, já está falando. Já foi falado. Mas ela fala que no Apocalipse ela pegou a Bíblia, abriu ao acaso
onde estão escritos os escritos de João, o amado. Abriu para mim o capítulo 12 de Apocalipse, então fala sobre o fim dos tempos. E aí Jesus vai explicar. Percebo que dias atrás, Jesus tinha uma frase semelhante ao comentário sobre a maternidade espiritual de Maria, que queremos ver ofuscada na mulher vestida de sol. Mas hoje Jesus não fala de Maria. Ele fala da condição da igreja militante nos últimos tempos. Lerei com atenção o Apocalipse, esperando em Jesus que haja luz para que eu o entenda. Então ela já, já foi falado sobre essa realidade da queda de muitos sacerdotes. Amém? Estivemos reunidos. Continuaremos sempre no amor e na misericórdia de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiat.